no maior mercado internacional, né, de commodities. São aproximadamente 5 quilômetros. 1, 2, 3, 4, 5 corredores. E aí tem os andares também. Hello! Esse carrinho faz de tudo. Ele gira, vira ao contrário. Comparar aqui com 25 de março, com as lojas do Paraguai. Só que tem uma grande diferença aqui. E aqui tem uma área mais sofisticada, mais chique. Parece esses stands mais modernos. Tudo que você passa e vê na loja, você fala assim, meu Deus, eu já tive isso. É impressionante, todos os produtos a gente vê aqui, todos. A chama famosa Cachaça 51. Essa aqui tem origem do Brasil. Agora sim, estamos em Yiwu, é a cidade da China, onde 99% das coisas chinesas, made in China, que tem na sua casa, veio daqui. Dizem que é a cidade das miudezas. E realmente tem de tudo, é muito diferente do que a gente viu até agora. A gente estava na cidade, né, do nosso amigo. E é bem do ladinho, foi muito fácil vir pra cá, a gente pegou o metrô mesmo e veio. E agora a gente tá hospedado aqui, porque a gente ficou curioso pra saber, né? E logo de cara a gente já percebeu uma coisa, é a cidade que a gente mais viu estrangeira, assim. Estrangeira, de todos os países. Disparado, assim. Às vezes nem parece que a gente tá na China, de tanto estrangeiro que tem aqui. E a gente já tá no maior mercado internacional, né, de commodities. São aproximadamente 5 quilômetros. Claro que não dá pra mostrar tudo, assim. Não dá pra andar e mostrar tudo num vídeo, porque realmente é muito grande. Mas a gente vai dar uma passada e tentar mostrar as coisas mais interessantes pra vocês. Muitas coisas também não tem preço. Então algumas coisas a gente vai ter que perguntar, meio assim, quanto que custa e tal. E muitas coisas a gente sabe também que é pra exportação. Então algumas coisas a gente viu lá que dá pra você comprar e, tipo, já levar pra casa, e outras coisas é focado mesmo na exportação, então é pra empreendedores mesmo. Mas é isso, vamos entrar. Esse aqui é o Distrito 3, que estamos aqui na frente dele. Cada distrito é focado em diversas categorias, em nichos diferentes. Isso. E aí também cada distrito tem vários andares, então tipo, às vezes um andar enorme assim, de metros de metros quadrados, e com cada, igual o Isaac falou, cada item andar focado em um item ou em uma área, assim, vamos dizer, por exemplo, produtos de artesanato, só brinquedos, produtos de pet. E aqui é uma passarela, né, amor? Sim, ela conecta o distrito 2 com 3. Sempre de um distrito pro outro tem uma passarela dessa. Isso. Aí ela sobre a rua. Então, quer dizer, se estiver chovendo, sol não importa. A pessoa tá de boa aqui. Acho que a pessoa fica um mês aí pra ver tudo direto, assim, sem precisar sair mesmo, porque o negócio é muito grande. O nosso amigo falou que nunca conseguiu ver tudo aí, porque de tão grande que é. E realmente é impressionante. E pelo que a gente vê é muito barato, tipo assim, muito barato mesmo. Tipo, quem já comprou no AliExpress, Shopee, acha as coisas lá barato, aqui é mais barato ainda. E ainda não tem o frete, né? Então, imagina só, a gente fica doido. Pena que a gente não pode comprar muita coisa. Mas... E por ele ser tão grande, ele parece que até fica vazio. A gente percebeu que algumas partes ficam mais vazio, outras mais cheias. Acho que os produtos de maior interesse, né? Tipo, brinquedos. Tem alguns produtos que são de maior interesse, né, das pessoas. Aí fica mais cheio. Mas essa parte aqui, por exemplo, é de artesanato e a gente vê que tá vazio. Ai, é muito bonito. Ó, esses aqui, dá pra ver que é só um amostruário mesmo, né? Então, é para as pessoas que vêm aqui pra comprar. E personalizar. Personalizar e levar pra sua cidade, pra sua loja, pra poder estar vendendo. E eles já estão muito focados no Natal já. Eu acho que na verdade o ano inteiro deve estar, né? E pra quem é de longe, provavelmente tem que começar agora mesmo. Agora, embalagens, já vimos uma prévia, mas não é tanto o nosso foco, porque a gente quer ver produtos mais interessantes, né? Vamos à procura. Porque aqui também tem muita coisa que ainda nem tem no Brasil. Então a gente consegue ver produtos que ainda nunca viu na vida, né? Então é legal, porque aí a gente consegue pegar, testar. Então, inclusive tem produtos que não podem ser enviados pelo Brasil também. Também tem isso também. Tem alguns produtos que são proibidos de exportação. Por isso a gente só vai conseguir ver aqui mesmo.
Ó, e sempre que a gente sai de uma sessão para outra tem esse espaço enorme aqui, ó, que conecta as sessões. E aqui a gente consegue ver, ó, são vários corredores. Então realmente pra pessoa ficar andando ali tudo leva muito tempo. Vou mostrar um pouco da dimensão aqui, ó. Esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5 corredores. E aí tem os andares também. Mais 2 acima ainda. Isso que é só aqui, porque lá na frente também tem. Então, tipo, é só aqui. Só começa a multiplicar aí. A ver quantas lojinhas você não passa, né? É muita loja. É legal. É de bolsa, mochila, mala. 180 yuan. Essa mala da maior que existe, acho que é um dos maiores tamanhos, 180 yuan. Uma aqui é um pouquinho menor, 150. E aquela outra um pouco mais estreita, só 160. Acho que a qualidade daquela é um pouco melhor. E dá pra ver que é boa a qualidade. Boa mesmo, bem dura. É mais dura. São daquelas que estragaria fácil. Então acredito que essas aí sejam pra quem? Quem tem uma bolsa de... Ó, quem tem uma loja de mala lá no Brasil já vem aí pra um monte. E agora estamos no Distrito 1. Esse aqui, pelo que a gente vê, é o mais popular, é o que atrai mais o povão, assim. Porque na parte de baixo tem a área dos brinquedos. Aqui é a área de miçangas, coisas de artesanato, né? Bijuterias. É um dos mais cheios. É a parte que tem mais gente, sem dúvida, já a mais bagunçada também. Tem muita coisa no chão espalhada, assim, caixa e tal. Mas é a parte mais interessante, que a gente vê tanta coisa diferente aqui e tem muitos vendedores que estão testando o produto assim na hora para a pessoa pegar e comprar, né? Então a gente consegue ver voando aviãozinho para cá, drone, como é que fala que é peão? Não é peão, é spinner. Spinner rodando pro chão, é uma bagunça. Vamos lá ver os brinquedos agora. Vamos lá. O que a gente estava mencionando nos testes ao vivo aqui, ó. Vários aviãozinhos voando. E o nosso amigo chinês falou que esses aviãozinhos, quando eles são controlados assim, não dá para enviar para o Brasil. Então é um tipo de produto que muitas vezes não chega no Brasil. Aqui é um dos corredores mais movimentados, que eles testam muita coisa aqui. Tem o drone, tem outro com aviãozinho. E aqui que tem um aviãozinho grande que eu queria mostrar para vocês. Olha essa motinha aqui, ó. Réplica perfeita. Tem vários outros carrinhos também, ó. Esse aqui parece aqueles carrinhos de bate-bate. Vários carrinhos. Tem uma scooterzinha. Ó, esse aqui é bem grande. Controle remoto. Muito legal. Sim. Eu sei que não é muito barato. Ele tem controle e tudo ali, ó. Na caixa dele, ó. Controle. Ó, é treinado ele, hein? Olha lá, ó, o cliente testa ao vivo aqui. Compra e testa. Aqui é assim. E aquele carrinho ali, ó, tá 60 yuan. Ó, ele tem sensor, ó. Ó, pra quem gosta de figure action, vários chips. É o Luffy brasileiro. Luffy brasileiro. Aí, ó. Só coisa de qualidade, hein? E esse aqui do Naruto tá 80 yuan. 80 yuan. E tem o outro Luffy aqui, 80 yuan também. E tem o Bills, 50 yuan. Eu achei barato. É. Agora, esses aqui eu acho que muita gente vai lembrar. Que são os mini cracks. Ó, tem do LeBron. Tem até do Mbappé e do Neymar aqui, ó. Top. E a loja, ó, quanto tem, ó, tá lotada. Ó, aqui tem muitos tipos de drone. Eu sei que a importação dele é um pouco complicada, mas aqui tem uma variedade enorme também de drones, tanto para brinquedo, né, e tanto para você realmente fazer algo profissional. E os carrinhos também, esses carrinhos são incríveis. Tem esses mais simplesinhos, né, que é igual que a gente vê nas lojas de 1,99 do Brasil. Tem uns um pouco mais sofisticados, né? Tem essa boneca aqui, tem mais realista. Os Reborns. Esse aqui atrai muitos públicos também. Muita gente gosta. Uma coisa de criança, de menina. Cara, eu vi isso aqui, ó. É uma escova de dente, uma carteira e um óculos. É o kit da criança pra ela já virar adulta já. Esse aqui, ó. Ai, que saudades da infância.
Lembra aquele brinquedinho de água que você fica apertando aqui pra colocar a argolinha? Ai, meu Deus. Vários relógios. Tem daqueles relógios bem simples igual a gente tinha na infância, que estragava rapidinho. E tem uns melhores também. É. Esses aqui são mais chiquezinhos também. Chiquezinho, mas também. Miniaturas também. Essa de bicicletinha aqui é bem realista. Gostei dela. Coisas de aniversário. Essa minhoquinha, ela fala que é a minhoquinha mágica. Dá pra fazer uma mágica ilusionismo aqui. Essa loja é só de tabuleiros e brinquedos Montessori. Esses aqui são um dos brinquedos mais legais que existem. É, de madeira e de aprendizado, né? Isso aqui serve pra várias gerações até. Bandeirinha. A bruxa feia. Aqui já começou 2025, já estão preparados já, hein? Ó, quem gosta de artigos geek, quem é meio nerd aí, ó, vai gostar disso aqui, ó. Vários Funkos, de vários tipos diferentes. Aqui tem os itens mais decorativos, né? Ali mais modernos. Aqui temos mais itens infláveis. Tem uma árvore de Natal inflável, coqueiro inflável, tudo inflável. A árvore de Natal eu achei top. Facinho, né, de montar. É, só encher. Só quem tem um gatinho não vai dar certo, que ele vai passar a unha ali e vai estourar. Tem outras aqui de outros modelos. E coisas de festas também. Aqui tem muita coisa de festa, festa fantasia. Muito legal. Coisas de pelúcia. E aqui tem umas coisas mais gourmetizadas, né? Tipo, aqui são até mais... Não tá... Como se fosse, acho que... É coisa de shopping, né? De quiosque shopping. Não, tem muita coisa de qualidade aqui. Muita. Então, às vezes as pessoas falam, nesse lugar aí só tem essas muamba aí, que... O povo gosta de falar, né? Às vezes que... Produtos de baixa qualidade. Made in China são de baixa qualidade, falsificado. Mas não. A gente olha assim, cara... É só produto que a gente usa no dia a dia mesmo. A gente fica bem, só fala assim, caramba. A bolinha ali, ó. A gente fica assim, caramba, tudo que você passa e vê na loja, você fala assim, meu Deus, eu já tive isso, eu já vi isso. É impressionante, todos os produtos a gente vê aqui, todos. É impressionante. Essa placa é bem curiosa. Aqui, ó, um lembrete da polícia. É proibido brigas. Se você perder, você vai ser hospitalizado. Se você ganhar, você vai ir pra cadeia. Então não vai dar ruim de dois jeitos. Vai dar ruim do mesmo jeito, dos dois jeitos você perde. Aqui, ó, tem uma loja só de palpite. Isso nós vemos em vários lugares. E algumas coisas tem preço. Unitário. Então esses aqui a gente poderia comprar, né, a unidade. Igual esse aqui, 10 yuan. Depois a gente coloca na tela o preço também. 21 yuan. Então esses aqui, ó, a gente poderia pegar a unidade e comprar. Nem todos dá pra fazer isso. E nem todos tem preço também. Então muita coisa tem que ser na negociação. Quem é da época antiga vai lembrar de ioiô. Já saiu de moda, né? Ó, carrinhos. Esse aqui só com boneca reborn ali. Esses bichinhos feios aqui. Ó, essas pistolas aqui, ó. Tem até a mira. São de airsoft, tem uns que são de bolinha de gel, né? Aqui, ó, achamos mais alguns preços de brinquedos. Esse aqui tá custando 20 yuan. É um brinquedo Montessori, ó. Um robozinho. Let it go. E aqui é só pelúcias. Aqui tem vários itens diversos também nessa loja. Ó, essa loja aqui é só de comida fake. Isso aqui é bom pra quem tem padaria, restaurante, ó. Só produto falso. Ó, e nesse corredor mistura muitos nichos em um só. Aqui tem coisas de construção, EPI de segurança. Tem coisas de artesanato, beleza. Coisas de pet. Aí ali parecem uns maçaricos. Esse aqui eu acho que é o mais variado que a gente já viu. Lanternas. Você faz uma lojinha de... Não, né? Sim, lojinha chinesa do Brasil. Esse nicho é muito forte também, esse nicho de construção, balança. Tem balança, vários tipos. A gente já chega em outra parte, mais outra ala. Vamos continuar. O nosso foco é tentar chegar até o 1 hoje.
Aí vai ser um... Vamos andar bastante. Uns bons metros. E aqui também, às vezes, eles vendem comida. A gente tava passando ali e uma mulher passando como se fosse uma padaria ambulante ali, praticamente. Então, a pessoa realmente não precisa nem sair daqui durante o dia. Ela tem lugar pra comer, tem lugar pra ir no banheiro. Ó, se tiver com sede, dá pra pegar o saquinho aqui. Inclusive, acho que eu vou pegar um. Na China não é tão forte de máquinas quanto o Japão, mas dentro desse complexo aqui tem muitas máquinas. Sim, e é tudo aqui no... até que essa aqui aceitaria, acho que dinheiro, essa aqui. E ali tem a de água de graça também, água quente e água gelada. Aí é bom. Só traz a garrafinha. E aqui tem uma área mais sofisticada, mais chique, parece esses stands mais modernos. Olha, só pratinhos de comedouros, né? De pets. Ali tem caixas de areia. Aqui é realmente bem mais sofisticada essa parte. Essa parte aqui tá tipo uns stands de feira, sabe? De produtos, ó. Você mostra ali, ó. Parece uns stands. Diferente mesmo. Ó, tem até escada ali, ó. Escada. Pena que isso aqui, quem compra, realmente é focar na importação, né? Ninguém vai vir de viagem aqui e comprar uma escada. Uma escadora dessa no bolo não dá, né? Mas é muita coisa. De tudo, batatinha. A gente vai focar, quando a gente ver mais coisas diferentes, a gente vai mostrar pra vocês. Porque aqui vai ter muitas coisas básicas também. Tipo, ali tem tesoura. Faz sentido ficar focando em coisinhas básicas, né? Vamos tentar achar coisas diferentes. Olha, igual eu falei pra vocês de produtos básicos. Por exemplo, essa aqui é só de Presto Barba, Gillette. É algo básico, mas chama atenção ao mesmo tempo por ter uma loja só disso. De todos os tipos tem ali. Aqui é só de ferramentas. Parece coisa de qualidade também. Parece. Industrial e tudo. Ali cortinas. Vamos lá. Aqui, quem gosta de costura vai amar essa lojinha aqui, ó. Só máquinas de costura de diferentes estilos. Aqui é o céu pra quem gosta de costurar. Nunca vi tanta marca diferente. Inclusive tem umas sem marcas. Eu acredito que essas aqui a pessoa pode colocar a marca dela. Ela fala assim, eu quero ter a minha marca nessa máquina. Ela faz. E tem umas que parece que são mais... Não é de brinquedo, né? Mas não são tão top assim. Mas tem umas que parecem ser meio robustas. Nós reparamos que aqui é um ambiente bem familiar também. No sentido que os donos das lojas trazem toda a sua família para trabalhar junto. Tá cheio de criança, bebê, até os doguinhos. Realmente é tipo, é familiar aqui. Tá todo mundo da família aqui pra ajudar a vender, fechar uma vendinha. Inclusive, eles ficam nessas banquetas que são os escritórios deles dentro da loja. E aí tudo acontece aqui. Tipo, negociação, personalização. Com pessoas de vários países, né, que tá oferecendo pra gente. E os países que mais visitam aqui são os países da África, de empresários da África, Oriente Médio, Turquia, Rússia. São os tops, assim. O Brasil ainda não tá entre os mais, não. Eu pensava que estaria, mas ainda não está. E a moça que acabou de oferecer pra gente ali, ela é agente. Então, tipo assim, as pessoas vêm aqui com a gente pra poder já levar no lugar certo. E no caso ali, ela tava oferecendo esse serviço pra gente. Ali, ó, sempre negociação com a gente. Pessoas do mundo todo, realmente. Aqui é o abastecimento do mundo, global. Olha as crianças, né? Aqui, ó, a vida. Todas as crianças aqui são filhas dos vendedores das lojas. Aqui é como se eu estivesse no condomínio da casa deles. Ó, brincando. É tudo aqui, ó. Ó, coisas pra comer, de padaria. Hello! Esse carrinho faz de tudo. Ele gira, vira ao contrário. Pergunta pra ele o preço. Pergunta pra ele o preço. 115 yuan. 115 yuan. É que uma peça sempre é mais cara. Comprando em quantidade fica mais barato.
Ó. Nossa. É quase um Transformers. E tem muito disso. Então, por exemplo, ele perguntou uma peça. Com certeza uma peça é muito mais cara do que se você fosse comprar mais quantidade. Então ele sempre perguntou nessa questão também. E também é tudo negociável também, né? Sim, se a gente chorasse ali, a gente ia conseguir uns 90 pelo menos. Certeza. É mais chips, bichinhos. E tem essa mala aqui que é muito legal. A gente fez um vídeo lá em Shenzhen mostrando o preço dela, mas pelo que eu me recordo é em base de uns R$2.000 uma mala dessa aqui. Convertendo. R$2.800. Ó, e tem loja só de instrumentos musicais também. Ó. Esse aqui tem um violão de 180 yuan. Tem uma guitarra aqui que não tem preço. Tem os cavaquinhos ali de 150 yuan. E também tem os de sazonais, né? Que são os de estações do ano. Por exemplo, ali tem o de Halloween. Aquele ali. Ali Halloween. Só de Halloween a gente viu de Natal também. Então tem tipo os de Natal, de Halloween, tem os de festa de aniversário, então tem esses temas também. Olha, aqui tem muito brinquedo relacionado à construção civil. Na verdade isso aqui até os adultos iam gostar. Guindaste. Ela faz uma demonstração ao vivo ali, ó. Da bitoneira. Tem um trator. Muito legal. Olha, tem coisas grandes aqui também, tipo uma máquina de pegar pirulito, de pegar bichinho, ali aquelas de martelar. Vocês lembram daqueles minigames que tinham 5.000 jogos, que a gente tinha muito na infância? Aqui tem de vários tipos diferentes. Ó, bem customizados. Esse aqui eu acho que eu achei mais legal, ó, imitando uma máquina de fliperama. Tem vários outros. E esse pequenininho também, um chaveiro, bem legal. Olha, quem gosta de cubo mágico, aqui é o céu também, ó. Tem muito tipo de cubo diferente. Tem desde os mais simples e uns bem complexos. Eu sei que tem muita gente que, a maioria das pessoas, considera difícil montar um cubo simples, né? Imagina esses aí, que são mais complexos. Ó, quebra-cabeça, ó, de vários tipos aqui. Várias figuras, desenhos, né? 10 yuan só, bem barato. Bem barato mesmo. Aqui tem cerca de 2 milhões de produtos diferentes. Então você imagina, não é 2 milhões em quantidade, 2 milhões de produtos diferentes. Então cada distrito vai ser focado em alguma coisa. Esse que estamos é um, ele é focado mais em brinquedo. Aqui ó, dá pra vocês verem um pouco a dimensão. A parte de pelúcia segue daqui. Aqui tem as grandonas. Pega tudo aqui, ó. Esse corredor todinho até o final ali é só pelúcias. Ó, esse aqui que limpa a janela é muito top. Eu perguntei, esse aqui é 700 yuan. Mas se você comprar em mais quantidade, tipo a partir de 10 você consegue por 500 yuan. Esse aqui realmente é o mais incrível que eu achei dessas novidades. A pessoa que tem uma casona, coloca esse aqui, limpa tudo. Olha, essa parte aqui vai começar de tudo que é pra casa. Tem até painel solar aqui, ó. Isso aqui é o sonho de consumo de muitos também. Tem um painelzinho solar aqui. E tem até as baterias também. Que dá pra você deixar a sua casa toda moderna e automática. Ó, em comparação à parte de brinquedo que é lotada, essa aqui é vazia. É muito tranquilo. A gente percebe que essas aqui é mais pra realmente quem quer vir negociar. E aqui a gente tá vendo mais estrangeiros. Não vimos tantos chineses assim. Aí você vai perguntar, será que tem de tudo específico tem loja? Tem até de pistola de cola quente. Então a loja só disso, vários tipos, e essas são mais profissionais, ó. É infinidade, temos bem grandes. Essa aqui só de esses cintos, né, de segurança, CPIs. Aqui até o cheiro, o jeito, parece que já saiu, já tem em outro lugar. A gente só atravessou um corredor, já mudou tudo. Ó, só rodinhas de aqueles equipamentos de transporte, né? Serras, parafuso, serrote, ó. Só de serrote essa aqui. Tá louco. É, serras enormes aqui.
E é uma infinidade. Esse corredor vai desse lado, do outro lado e o que tá atrás de mim aqui, tudo é desse tipo de produto, nicho relacionado. Maleta, controles joysticks, né, de Xbox. Esses aqui são, acho que são paralelos. DualShock 4. A loja é só disso. Uma loja bem grande, ó. E esse corredor tá vazio. Ó, essa loja enorme é só de cabo. Vários tipos de cabo. Aqui já vai começar uma área que só tem caixas de som. Caixas de som enormes. Aqui já vem com karaokê. O pessoal asiático gosta muito de cantar. Essa aqui faz um estrago, hein? Ó, você que tá aí no Brasil, talvez nunca tenha experimentado café com leite de coco. E é muito bom. É um dos cafés que a gente mais gosta aqui. Não mistura tudo não. Ah, não, vou misturar sim. É dessa cafeteria Coty. Mas acho que vários tem, né? Aqui na China é comum. Ela tem vários lugares aqui da China. Dá pra fazer em casa. Faça o seu cafezinho e bota leitinho de coco, você vai agradecer a gente. Nossa, é muito bom, porque isso não tem no mundo todo. No Vietnã tem, mas nos meus países não tem. 17, foi 17. Esse aí foi 17, mas a gente já encontrou até por 10 yuan, né? Na mesma cafeteria. É que cada lugar é um preço muda um pouco, né? Na China é comum. Às vezes você vê um preço um pouco caro, tipo em Pequim, por exemplo, aí em outra cidade fica bem mais barato. O mesmo item, da mesma empresa. Normal, mas vale a pena. Faça em casa. Faça em casa. Olha aqui a parte que quem é ciclista vai gostar. Olha o tamanho dessa roda, o aro dela. Quase um palmo. São bicicletas muito tops. E tem uma infinidade delas aqui. E tem bicicleta elétrica também. Essa aqui é quase uma moto. A bateria dela, essa que fica aqui em cima. Essa aqui a pessoa pedala sem sentir. Forma até um trânsito aqui, ó, de carrinhos. Trânsito de carrinhos, carrinho de bebê. É carrinho de todo tipo aqui. E são carrinhos muito tops. São carrinhos de qualidades. Inclusive tem alguns desses que são para pets também, que a gente já viu o povo da Ásia usando. Mas esses aqui é barato, 200. Esse só 100, ó. E esse aqui é bem compacto. Esse os chineses usam muito. Aí você vai pensar, eles só vendem produtos de pequeno porte ou produtos médios, mas vende uma moto aqui, ó. Olha a motona que eles têm aqui. Além das scooters, né, que são muito comuns na Ásia, essas motos aqui chamam a atenção também. Olha, tem essa aqui, ó. Ela tem um vão, né, na parte interna aqui. Acredito que dê pra colocar itens, né? Dá pra colocar até uma caixa ali, uma bolsa, uma mala. Bem interessante. Todos os chineses estão aproveitando aqui, brincando nos carrinhos, fazer test drive. É bom, né? O pessoal compra e testa. Aguenta até adulto. Interessante. Ó, pra quem gosta de futebol. Tem bola de futebol, de vôlei. E tem várias... Ó, tem até de time de futebol, né? É Real Madrid, Barcelona, Chelsea. Parecem... São boas essas aqui. Basquete também. Basquete é o esporte preferido dos chineses. Mas só que aqui, nas vendas, eles estão priorizando o futebol mesmo. Só com aquelas bolas de 99 essa loja aqui. Ruim. Cuidado, moça. Ruim. Aí, ó, se você quiser ganhar uma taça, tem até a Copa do Mundo. Vamos comprar uma dessa pro Brasil. Comprar um Mundial pro Palmeiras. Que Mundial Palmeiras? Aí, ó, quem for o artilheiro vai ganhar uma dessa. Ó, fisiculturismo. É. Isso aqui é de Oscar, um Oscar enorme. Aí essas lojinhas aqui lembram muito as lojas do Brasil, de bijuteria. É muito parecido mesmo. Eu acho que toda cidade do Brasil vai ter uma loja dessa. E aqui a gente tá vendo ao vivo. Uma loja só de escova de dente. Essa aqui só de ventiladorzinho, coisa de massagem. Aqui, ó, esses sapatos e tênis estão custando 100 yuan. Tem as sandálias também. Deixa eu ver se o material parece um couro bom.
É um couro mais maleável esse aqui, sintético, né? Esse aqui é só de calçados, essa Harari aqui é só de calçados. E tem até os... esses nuvens são muito baratos aqui na China, a gente já viu no supermercado por 10 yuan. E aqueles tipo Crocs ali também, os chineses gostam muito, eles andam no metrô em todo lugar com um deles. Esses nuvens aqui são bem legais também, maciozinho, né? Aqui é só com olhinho, vários decorados, tematizados. Esse aqui é só 20 yuan. Material bom, parece? Não sei se vai ser bom pro pé, né? Mas olhando assim. Macio. Muitas pessoas às vezes podem comparar aqui com 25 de março, com as lojas do Paraguai, só que tem uma grande diferença aqui, ninguém te aborda, ninguém enche o saco, não fica uma paz. Aquela gritaria tipo, ai, vem aqui na minha loja, pelo amor de Deus. Não tem isso, se você chegar perto da loja deles, beleza, eles vão pegar e vão te abordar. Mas eles não vão, se você não chegar perto, eles não nem aí pra você também. É a maior paz aqui, não tem como. Muito bom. Eles ficam assim, ó, na cadeira, tranquilos. Fica dormindo. Dormindo. Aí, às vezes é engraçado, porque a gente fica olhando a vitrine, assim, fala assim, ó, vamos aproveitar. O vendedor não tá aqui perto, né? Pra gente olhar, gravar, tirar foto. Aí daqui a pouco você escuta um grito. Do outro lado. Gente, do outro lado. Aí ele pergunta se quer ajuda, se quer olhar, pode entrar pra ver. Mas é muito tranquilo aqui. Sim, a gente já passou aqui e acho que 50% dos vendedores estavam dormindo na cadeira. Ó, esse corredor é só de lojas de artigos de viagem, que aqui tem as bolsinhas, bags. E do outro lado tem acessórios para cólica, imagina. Tem uma loja completa só com produtos focados em cólica. É doido, olha isso aqui, ó. É só de garrafinha. Só de garrafinha. Aí você vê lotado assim. Acho que tem várias garrafinhas ali pra vender, mas é um modelo de cada. Um modelo de cada. Deve ter tipo milhares assim, de garrafinha, olha isso. Loja de garrafinha é uma das que a gente mais vê aqui. Aqui Só de espelho. Aqui é só de tapete de banheiro. Só de tapete de banheiro. Igual a gente viu, prestar barba, colher, tipo coisa que a gente fala, caramba, um negócio tão básico, né? O que tá fazendo aqui? E na nossa cabeça, esquece que não é eles compraram, trouxeram Foi pra fabricado vender aqui. Tipo, eles são fabricantes, então tem que ter mesmo, porque eles vão anunciar pro mundo. Então isso explode a cabeça da gente, assim, de um jeito muito doido. Agora a gente tá perdido de novo. Não sabemos pra onde ir. Aqui tem mais coisa de cozinha. A gente quer encontrar o Distrito 3. A gente já passou no 5, no 4, no primeiro dia a gente passou no 1, no 2. Agora a gente quer ver o 3 também. Aqui é só coisas de alimento, de armazenamento de alimento. Cozinha. Meu Deus, é coisa de um marroquinoso. Eles fabricaram, né? Aqui ó, só coisa de waffle. Ah, essa aqui faz pizza, ó. Nunca tinha visto. Máquina de fazer pizza. Airfry tem. Agora é de pesca, ó. Tem vários molinetes aqui. Loja completa também. Olha, essa aqui é só de calculadora. Calculadora de todo tipo que você imaginar. Essa aqui é só de recarga de impressora, de cartucho. De várias marcas. Só de borracha, essa aqui. As borrachas diferentes. Borracha com apontador, essa aqui, ó. Só agendas. Isso aqui. E uma observação que eu acho que fica importante fazer, que aqui não tem muita demanda de eletrônicos. Aqui é mais commodities e produtos pequenos, né? Então é mais lá em Shenzhen. Nós fizemos um vídeo, depois vocês veem lá. De Shenzhen tinha muita opção de eletrônico, coisa que a gente nunca tinha visto e tinha visto também. Mas aqui a gente não achou, a gente viu poucos do que a gente viu lá, mas lá tinha tipo milhares, aqui tinha dezenas, vamos dizer assim. Então aqui é mais focado nas miudezas. Agora estamos passando na rua aqui para ir procurar um lugar para almoçar. E olha esse carrão aqui da Xiaomi. É bem esportivo.
bem diferente. Conversando com o nosso amigo Barry, ele rolou aqui nos carros. É que ele é meio clubista também, eu acho, né? Porque ele trabalha numa montadora. Na Nil, né? O Nil é o dele. A Nil. Mas ele falou que não são muitos bons, mas a gente vê assim, parece ser um carro, né? É, nos shoppings lá, o pessoal fica doido. Lá entrando nas lojas, e testando. vários shoppings tem. Então acredito que seja uma marca bem vendida também. Porque todos os shoppings que a gente vê que tem oferta de carro, tem da Xiaomi também. Que aliás não é Xiaomi. Os chineses dizem... Como é que é? Xiaomi. Hora do almoço e a gente vai mostrar pra vocês como funciona um self-service aqui na China. Um bandejão, vamos mostrar. Isso é um pouco diferente porque ele é focado em, dizem eles, em alimentos mais saudáveis. Então tem muita carne, tem muita opção. Muita opção e vocês vão ver, eu tô morrendo de fome. Vamos lá. Tem um lugar para lavar a mão, aí tem os pratos aqui e aqui vários alimentos, ó. É uma sequência enorme. Vamos mostrar aos poucos. Carne com ovo, vários tipos de carne, legumes, isso aqui é pato, muita coisa mesmo. E isso aqui é tudo proteína, na verdade, tudo proteína. Vários com frango, acho que peixe. Aqui é a sardinha, tem frutos do mar, carne de porco, de boi, de tudo aqui. E é tudo o mesmo preço. Isso é chuchu, ó. Chuchu. É gostoso também. Geralmente os legumes são bem refogados, fica bem gostoso. E alguns são apimentados, mas a maioria não são. E esse aqui é o pé de galinha. Pé de galinha. Que é caro aqui na China, viu? É. Aqui, ó. Eu acho que até quem é mais seletivo consegue encontrar algo que vai gostar aqui. Agora é coisa gordurosa, hein? É. Mas é muito gostoso. É só não faz mal, né? Tem muitas, ó, estilo de... Isso aqui é com ervas secas, defumadas. Ó, o meu prato da Pamela pegou bem menos. Falou que nem queria arroz. Porque o arroz deles, esses aí não são tão gostosos. São sem tempero. Sem tempero. A gente até acostumou, mas um arroz brasileiro não tem como, né? Eu acho que prefiro pegar aqui. Por mais que deu exato separado, então é bem melhor, porque a gente paga um preço bem menor do que se fosse pesar ali. A balança é... Agora é hora de comer, né? E o meu deu 28? 28. E o seu? 18. E eles cobram uma taxa de 4. Então deu 50 yuan. Eu acho que acaba sendo até bem mais barato que os self-services do Brasil, né? Bem mais barato. Dá pra ver que pelo menos parece comidas nutritivas, né? É só legumes, carne, proteína. Às vezes a pessoa vem pra China e fica com medo, né? De não ter muita opção. Tem opção sim. E não é só o produto Made in China que tem aqui. Aqui tem produto do mundo todo. Esse Distrito 5, ele é focado nisso. Ele tem vários produtos importados de fora da China para a China. Aqui ó. Aqui essa parte é mais de comidas importadas. Tem vinho ali, ó. E eu tenho a curiosidade, você acha que essa importação aqui é mais barata do que no Brasil? Você acha que o preço é bom ainda? Com certeza. Vamos ver. Eu acho, né? Isso aqui é só de vinho. Tem ali de 40 yuan. Tem um com a carinha de um cachorro, eu não conheço. 60 yuan e esse aqui 40 yuan. Deixa eu ver a marca. Cavel Montes. Quem conhecer aí, fala aí. Tem um aqui 8 de 80. Bordeaux é França? Sim. Não, não sou da França. E aqui também eles conseguem comprar para consumo próprio. Ali, até tem carne de porco. Salaminho. Então aqui é para consumo. A gente percebeu também pequenos comércios, pessoas que têm pequenos comércios aqui na China vêm buscar. E os preços são bem competitivos aqui também. É uma novidade, né? Tem gente que acha que produto do mundo todo, às vezes o chinês não vai ter acesso. Mas eles gostam bem bastante. Olha, óleo. É baratinho não. Porque óleo aqui na China é bem caro. Olha isso aqui, Isso aqui é coisa chique, né? Só... Isso aí é presunto, será? Parma. Tem um pedaço pequeno ali, 65 yuan. Nossa. Mas também isso aí é caro em todo lugar, né? 2.200 eu vou preço ali, aquele grandão.
Aqui, ó, esses aqui são os para consumo próprio. Próprio snacks. Como se fosse um supermercadinho mesmo. Tem muito, a gente viu coreano, uns mercados maiores, E né? tem coisa do Brasil aqui, eu vou tentar encontrar pra vocês. A gente tá no lugar também, aqui é muito grande. Então dá um pouco de trabalho pra encontrar as coisas, mas a gente vai encontrar. Achamos a famosa cachaça 51. A gente não bebe, mas quando a gente acha alguma coisa brasileira assim, a gente fica feliz. O preço. É 157 yuan. Meu Deus, 157 anos. Quanto que custa no Brasil? A gente não sabe. Ah, eu acho que não é menos de 20 reais, certeza. Isso aqui é 120 reais, cara. Ah, você pode vir trazer do Brasil e vender aqui pros chineses. A próxima vez eu vou trazer nem roupa, vou trazer só essa cachaçinha. Olha, essa aqui é uma pedra ametista enorme. Essa aqui tem origem do Brasil e especificamente do estado de Minas Gerais. A cidade da Pamela é forte nas pedras. Essa aqui, ó, 122 quilos. Olha isso, que lindo. E aquela... Mas será que é só isso? Não, deve ser 308 yuan o quilo, né? Deve ser. 308 yuan o quilo. Porque ela tem 122 quilos, essa aqui não tá falando. Mas deixa eu traduzir o que tá escrito ali. E aí, ó. Veio da sua terra. Veio da sua... Tá falando que é do Brasil mesmo. Do Brasil. E ela pesa mais de 1.500 quilos. Ou seja, 1,5 toneladas. Foi em 2005 que eles trouxeram pra cá. Eu vou mostrar melhor aqui, ó. Os detalhes. Eu vou aproveitar e filmar aqui, ó, porque lá dentro da loja tem outras também, mas lá não pode filmar. Então eu vou aproveitar essa aqui. E aqui tem outras. É, Olha que lindas. é. Olha essa aqui. Meu Deus. Tudo do Brasil. O Brasil é muito rico. Acho que é uma das pedras mais bonitas que existem, essas aqui. Porque você olha por fora, você não dá muito por ela. Mas olha como ela é por dentro. Tem outras que são mais amareladas. Muito legal. Ó, olha o tamanho da loja. Olha aqui. Ela parece uma caverna. É, o chinês rico vai vir comprar e colocar de decoração na sala. Na casa dele. É. Só extensão. Imaginei comprar uma de 1.500. É que aquela ali eu acho que não tá à venda, mas a gente viu ali 300 yuan, eu acho que é o quilo. Imagina só, 300 yuan o quilo, só 1.000 quilos só. É milhões. É, tem que fazer as contas. Milhões de yuan. É. Vale, né? Muito lindo. Tem que ser de Minas, né? A gente ficou maluco nesse lugar. Tanta coisa diferente pra ver, tanto lugar pra olhar. Nossa. Realmente é gigante. A gente já é o quarto dia que a gente tá vindo aqui e a gente não viu nada, pode-se dizer. É, entre aspas, é quase um nada mesmo, comparado ao tanto de coisa que tem pra ver. Coisa que tem. Porque dizem que tem mais de 2 milhões de produtos diferentes. Então, você vai demorar muito pra conseguir ver mesmo. É. Aí muitos podem falar, ah, talvez esse lugar só vale a pena para importadores, né? Pra quem trabalha com isso e tal. Mas não, eu acho que empreendedores no geral, pessoa que estiver viajando pela China, Pessoas entusiastas, assim, falar assim, qualquer nossa, coisa. vou lá pra ver. Porque aqui tem loja de qualquer coisa que você imaginar. É, tipo, eu quero ver de onde saem as coisas made in China. É. Vem aqui que você vai ficar doido. Quem gosta de andar, tipo, de ver, né, os produtos de outros países, andar em lugares assim, parecendo um shopping. Meu Deus, eu tenho certeza que se vier aqui não vai querer sair tão cedo. Eu espero que vocês tenham gostado de ter visto todos esses produtos com a gente. A gente tentou mostrar o máximo que dava, né? Porque esse lugar é imenso. Pra não ficar também muito repetitivo, porque a gente ia mostrar, se a gente fosse mostrar tudo aqui, meu Deus, ia ter que ser um ano de vídeo do YouTube, porque é muita coisa mesmo. Mas é isso, esperamos que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E o próximo vídeo já vai ser em uma outra cidade. Ainda tem muita coisa pra vir. É isso, bora. Tchau. Olha o tamanho desse urso. Eu não espero nada menos que isso, viu, amor? A Pamela tem quase 1,80. Dá pra vocês terem noção do tamanho desse urso. Acho que tem 2 metros. Mais de 2 metros. Mais de 2 metros. Mais de 2 metros, ó. É, mais de 2 metros. Dá pra dormir. Imagina enviar pelos Correios pro Brasil. Será que o frete fica caro? Dá pra ir de uma casa.